Beleza, Felipe? Beleza, professor. Muito obrigado. Ok. Bom, pessoal, então, vamos olhar aqui um problema problema diferente, que também envolve convecção natural, né? Que também envolve convecção natural, que o escoamento aí numa cavidade cilíndrica. Então, o que nós temos aqui é uma cavidade cilíndrica que é composta por dois cilindros concêntricos. Colocamos fluido entre os dois cilindros e aí vamos observar novamente aqui a presença de células, né? Então, veja que aqui começa com uma célula de grande tamanho e ainda em regime laminar. E à medida que nós aumentamos o número de Rayleigh, né? Aqui nós temos Rayleigh 10 à quinta, aqui eu não coloquei, não lembro de cabeça, mas são valores maiores do que esse. Aí nós observamos já a presença de instabilidades. Veja bem que a recirculação do lado esquerdo, ela já se tornou instável na direção axial, fazendo aparecer aqui uma instabilidade axial, né? E quando isso pode alternar e acontecer, né, a formação no sentido inverso, né? E aí vai começando a aparecer outras frequências, outros comprimentos de onda, que vai, então, estar caracterizando aí o processo de transição por convecção natural. Como é que a gente faz isso? Aquece o cilindro de dentro, né? Aquece o cilindro de dentro e retira energia no cilindro de fora. Essa é uma forma. Poderia ser feito também o contrário, também geraria convecção natural, só inverteria aí o sentido de giro dessas instabilidades. Então, isso aí foi um experimento que nós fizemos aqui no laboratório, experimento computacional, para estudar a transição do escoamento por convecção natural, né? Então, aqui já não são exatamente as células de Rayleigh-Bernard, mas é uma convecção de Rayleigh-Bernard. Então, a gente caracteriza isso aí com um parâmetro adimensional, que é o número de Rayleigh. E aqui, nós colocamos sondas lá para um número de Rayleigh de 5,2 vezes 10. Na verdade, são três valores do número de Rayleigh. E nós temos aí as sondas que foram colocadas da seguinte forma. Aqui nós temos uma sonda A próxima à superfície do cilindro interno, uma sonda B que está no meio e uma sonda C que está na parte superior. Nós vamos olhar essas três sondas para três valores do número de Rayleigh. Então, o que foi que nós extraímos daqui? Nós plotamos aqui a distribuição temporal da componente radial, né? VR, função do tempo. A gente observa alguma coisa com multiplicidade de frequências. Se a gente faz o tratamento desse sinal com transformada de Fourier, encontramos o espectro de potência. Nós plotamos isso, né, em escalas logarítmicas, e aí a gente observa que, para Rayleigh, 1,5 vezes 10 à quinta, nós temos esse espectro que está plotado. Aqui está a referência em menos 5 terços. Né? O escoamento, para ser plenamente turbulento, ele precisa satisfazer a lei de Kolmogorov. O espectro de energia vai decair com uma lei em menos 5 terços, uma inclinação em menos 5 terços, quando a gente plota isso em log-log. Então, aqui nós temos a densidade espectral em frequência da energia cinética turbulenta, e temos aqui 2 décadas de largura do espectro, está vendo? 2 décadas, já é um espectro relativamente interessante. Então, aqui 1,5, 5,2 e 7,5. Observamos que, à medida que a gente aumenta o número de Rayleigh, nós nos aproximamos da inclinação menos 5 terços. Está aqui, ó. Menos 5 terços. Então, isso dá um indício aí, dá indicativo, né, de que nós temos aí uma turbulência já desenvolvida.
e que é mantida pelo processo de aquecimento de um dos cilindros e resfriamento do outro cilindro. Convecção natural, mas já em regime de turbulência. Ok, pessoal? Então, observe, nós estamos aqui estudando, né, um capítulo, né, de análise da transição à turbulência. E nesse momento nós estamos falando de transição em escoamentos que são promovidos por efeitos gravitacionais. Fizemos um adendo, né, que pode aparecer um efeito de tensão interfacial, né, um efeito de Marangoni. Pessoal, tudo bem? Vocês entenderam aqui o espectro, como ele é útil para a gente caracterizar se o escoamento é ou não turbulento? Né? Observa que a partir de 1,5 vezes 10 a quinta, nós já temos aqui um espectro largo, já temos turbulência. Porém, ela não é completamente desenvolvida, porque ela não está em menos 5/3. Tá? E pela teoria de Kolmogorov, nós vamos ver isso no capítulo seguinte, capítulo 5, nós temos que, se a turbulência é completamente desenvolvida, ela é estatisticamente desenvolvida, então o espectro de energia associado a essa turbulência segue essa lei. Né? Quando eu traço a curva de energia cinética turbulenta, função da frequência, ou função do número de onda, conforme o tratamento seja temporal ou espacial, nós vamos observar, então, a existência aí de uma banda em menos 5/3. Essa é a chamada banda inercial do escoamento. A gente vai ver isso mais em detalhe mais à frente. Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta sobre esses espectros? Não, professor, não tem pergunta, não. Ok. Então, vamos avançar. Bom, pessoal, então, um quarto tipo de escoamento que transiciona, lembra, esses radiantes livres, escoamentos nas proximidades de parede, tipo camada limite, escoamento de Redi-Bernard, e vamos colocar junto nesse grupo escoamento de Redi-Bernard e Marangoni. E agora, né, um quarto tipo de escoamento que também pode transicionar, que são os escoamentos do tipo Taylor-Couette. Taylor-Couette. Por quê? Escoamento de Couette é um escoamento cuja fonte de movimento é o movimento de uma fronteira. Vocês devem lembrar lá da mecânica dos fluidos, da graduação. É um escoamento de Couette plano, um escoamento de Couette cilíndrico, onde o cilindro pode estar transladando ou girando. Né? O problema de um eixo mancal é um escoamento de Couette. E aqui nós temos um escoamento que é promovido pela rotação do cilindro interno, ou do cilindro externo, ou dos dois simultaneamente. Aqui cabe uma análise interessante que nós vamos abordar, que é muito similar ao que nós vimos com o processo de aquecimento. Então, o que é esse escoamento? Vamos explicar esse escoamento aqui nesse espaço. Vejam bem, se eu tenho aqui o cilindro interno, cilindro externo, vamos agora fazer o seguinte experimento. Nós vamos deixar o cilindro interno em repouso e vamos girar o cilindro externo. Então, as partículas de fluido que estão coesas ao cilindro interno ficam paradas. Ficam paradas porque o cilindro está parado. Mas as partículas de fluido que estão coesas ao cilindro externo vão girar, né, por efeito de não deslizamento. E vai haver, então, um gradiente aqui de rotação, né? A velocidade, a distribuição de velocidade de translação vai ser assim. Essa é a distribuição de velocidade. Portanto,
À medida que nós nos deslocamos da parede externa, as partículas de fluido vão sofrer uma força centrífuga. E essa força, ela é variável, ela é zero na parede interna, porque o fluido está em repouso, não está girando, e ela é máxima na parede externa. Então, isso é uma força centrífuga, devido à rotação do cilindro externo. Então, novamente aqui, observem que as camadas de fluido que estão próximas ao cilindro externo, elas sofrem uma força centrífuga maior que as camadas que estão próximas ao cilindro interno. Então, as camadas externas tendem a colar na parede, cola na parede, e a camada próxima ao cilindro interno fica em repouso. Então, não tem uma força motora para as partículas se movimentar na direção R. De forma similar a quando você aquece a placa superior. O sistema é incondicionalmente estável. Agora, se nós invertemos o processo, se nós colocamos agora o cilindro interno para girar e fazemos o cilindro externo em repouso, então vamos fazer o experimento agora ao contrário. Vamos colocar o cilindro interno para girar e o cilindro externo está parado. Então, o perfil de velocidade vai ser algo assim, ó. E essas partículas estão sofrendo uma força centrífuga que é maior, assume um valor máximo na parede interna e assume um valor mínimo na parede externa. Então, as partículas internas tendem agora a migrar para fora. Mas, novamente, o efeito dessa força centrífuga é o mesmo para todas as partículas que estão numa mesma camada. Assim como os efeitos gravitacionais. Lá na placa aquecida inferior, a força gravitacional que promove o movimento é a mesma em toda a camada de fluido. Então, esse é um sistema instável. Mas precisa de uma perturbação para que a gente dispare o movimento. E, novamente, esse movimento só vai ser possível na forma de instabilidades. Porque a camada que está adjacente ao cilindro não pode afastar completamente. Senão, não tem como as partículas substituir e atender o balanço de massa. Portanto, ele é instável, se você perturba, vão aparecer instabilidades, que aí sim promovem a movimentação. Partículas que se deslocam para fora e depois partículas que se deslocam para dentro para atender o balanço de massa. Então, nós vamos ter aqui a presença de instabilidades. Observe aqui nessa figura, nós temos o cilindro interno girando, e para um dado valor do número de Taylor, que nós vamos ver logo em seguida, nós vamos ter aqui a formação, olha, de toroides contrarrotativos. Aqui eles ficam bem evidentes, já com uma instabilidade na direção θ. E eles são contrarrotativos, atendendo ao balanço de massa. Então, observa que essa é uma instabilidade muito similar a Rayleigh-Bernard. São células contrarrotativas que vão transportar, aqui vai aparecer, olha, células contrarrotativas. Aqui o desenho não retrata exatamente a física, porque, na verdade, são células toroidais que acompanham o cilindro, como a gente está visualizando aqui. Ó, tá? Se a gente faz um corte aqui assim, a gente vai ver células. Como eu tentei desenhar aqui, nós vamos ver numa simulação como é que isso acontece. Então, essas são as instabilidades de Taylor-Couette.
que caracteriza o processo de transição. Observe que a gente está aumentando aqui o número de Taylor, e aqui nós temos, olha, coisas bem organizadas, já com duas frequências. Uma é esta e a outra é esta. Já tem dois comprimentos de onda. Aqui nós já temos algo bem conturbado, né? Já bastante instável, que já está mostrando aí sinais de turbulência, com uma gama larga de comprimentos de onda e de frequências. E para que isso acontecesse, né, daqui para cá, o número de Taylor aumentou. À medida que nós andamos para a direita, a gente aumentou o número de Taylor. Bom, então aqui nós temos a simulação computacional, evidenciando aí a presença das células de Taylor-Couette. Está aqui desenhado, né, a célula de Taylor-Couette. Aqui uma outra visualização com a componente U de velocidade. Dá para ver que a velocidade aqui é positiva e que aqui ela é negativa. Positiva, negativa. Então, nós temos aí um comprimento de onda que é a distância entre dois centros. Né? A distância entre dois centros. E, novamente, aqui, pela teoria de estabilidade linear, é previsto que essa distância seja igual à distância entre os dois cilindros. Esse R externo menos o raio interno. Essa distância aqui é a distância entre os centros das células. Isso é o que é previsto pela teoria de estabilidade linear. E aqui, claramente, a gente observa, né, a distância. Essa distância é igual a essa distância. Então, esse é o primeiro comprimento de onda, é o mais amplificado que aparece. Você vai aumentando a rotação do cilindro interno, isso vai se tornando instável e começa, então, a disparar a amplificação de outros comprimentos de onda. Então, esse aí é o cenário da transição de um escoamento tipo Taylor-Couette, promovido por forças centrífugas. Tá? Força centrífuga devido à rotação. Então, você impõe o movimento através da fronteira e as forças que aparecem, a força que aparece para promover o movimento do fluido são forças centrífugas, que promovem a formação de instabilidades. O movimento do fluido em si é promovido pelo contato entre o cilindro e o fluido, ou seja, são efeitos viscosos que promovem o movimento do fluido. Agora, as instabilidades são promovidas por efeitos de forças centrífugas. Ok, pessoal? Então, esse é mais um escoamento canônico dentro do grupo aí que nós estamos estudando, né? Já vimos, então, 4 tipos de escoamentos canônicos. Escoamentos cesarianos livres, escoamentos de camada limite, Rayleigh-Bernard e agora Taylor-Couette. Tudo bem? E observe que sempre estamos encontrando aí, né, uma verificação da teoria da estabilidade linear. É uma teoria poderosa. Professor, Bom, pois não. nesse caso também tem uma razão que nos dá um número que a gente pode considerar que vai, a partir desse número, vai produzir as instabilidades, igual a gente viu com Reynolds, a gente viu com outro cara ali de Exatamente. Marangoni. Isso, É bem Marangoni. lembrado, tá? Nós temos um número de Taylor, que eu não tenho aqui de cabeça, mas está lá no livro, vocês vão achar. Inclusive, eu acho que eu acredito que eu coloquei lá o valor crítico, né? O valor que caracteriza a formação das primeiras instabilidades. É o número de Taylor. E ele vai representar efeitos de rotação por efeitos viscosos. Os efeitos de rotação que promovem forças centrífugas e os efeitos viscosos que tendem a amortecer as instabilidades. Então, grosso modo, é essa relação que vai caracterizar o parâmetro adimensional, né, o número de Taylor, que é o parâmetro adimensional com o qual a gente caracteriza o processo de transição do escoamento. Quanto maior o número de Taylor, mais turbulento vai se tornar. Quanto maior o número de Taylor, mais a gente vai se aproximar de uma cascata em menos 5/3, né, de uma inclinação em menos 5/3. Tudo bem? Tudo bem, professor. Aqui, eu até peguei aqui no livro, o Taylor crítico está como 1.708. 1.7 vezes
É 1.708. 1.708, ou seja, 1708, né? É ponto mesmo, né? Isso, tá ponto aqui, tá ponto aqui. Então Ok, é 1000. então 1708 seria o Taylor crítico, a partir do qual isso é determinado com teoria de estabilidade linear, tá? Mas a gente verifica também através dos experimentos computacionais e também materiais. Naturalmente que nos experimentos computacionais ou materiais, a gente não vai observar exatamente esse valor. Por quê? A gente não está perturbando exatamente com a perturbação que foi usada na teoria de estabilidade linear. Mas se a gente conseguir impor, por que ele não consegue? Porque tanto no experimento computacional quanto no experimento material, a gente não tem total controle das perturbações. Tem perturbações numéricas e tem perturbações do próprio ambiente do experimento material. Mas a gente vai encontrar que vai transicionar em torno disso, né? Próximo disso. Isso para o padrão dos laboratórios e também para o padrão dos métodos numéricos com os quais a gente resolve as equações diferenciais. Ok? Obrigado aí pela complementação. E, bom, então depois vocês vão complementar essas informações aqui da exposição com a leitura lá do capítulo do livro. Muito importante, pessoal, abrindo um parênteses, é que vocês podem ir me comunicando via e-mail, né? Coisas que vocês encontram que são questionáveis, algum erro de redação, erro de digitação, enfim, qualquer coisa que vocês, ao ler, vocês percebem que vocês aí podem contribuir com a melhora do material, por favor, me comunica, me manda mensagem, ou a gente faz aí uma conversa extra, para a gente, e eu vou anotando, tá? Eu estou já com uma versão toda rabiscada, para que, se vier aí uma segunda edição, a gente vai incorporar essas correções. Então, vocês estão sendo dos primeiros leitores aí que podem contribuir com esse processo. Bom, pessoal, aqui nós temos ainda um tipo de escoamento que traz de volta aí a camada limite, só que é camada limite com efeito de curvatura. Então, observa aqui, olha, o raio de curvatura dessa placa. Temos aqui uma curvatura com um raio R. Temos aqui um perfil de velocidade do tipo camada limite, uma espessura delta. E observe que aqui o efeito de curvatura vai fazer com que as partículas de fluido se aproximem da parede. E, novamente, tem que ser uma camada completa que vai aproximar. Ou, então, através de instabilidades. Então, aparecem essas instabilidades na forma de rolos longitudinais, né? Rolos longitudinais. E vejam que as partículas vão percorrer, que ao mesmo tempo que elas deslocam na direção do escoamento, a presença dessas instabilidades faz com que elas girem. Então, a trajetória delas vai ser, então, a trajetória helicoidal, tá? Essas são as instabilidades conhecidas como instabilidade de Gortler. Né? Que aparece quando você tem um problema de camada limite com curvatura. Então, nós vimos que transição de camada limite, numa placa plana, acontece a partir das instabilidades do tipo Tobias-Listing. Mas, se você tiver uma superfície curva com camada limite, as forças centrífugas vão dominar o problema de formação das instabilidades. Né? Lá, na placa plana, não tinha força centrífuga. Então, os efeitos viscosos dominavam o processo de transição. Aqui, quem domina são os efeitos de força centrífuga. Então, isso é um problema do tipo Gortler. Né? São instabilidades de Gortler, que também tem teoria de estabilidade linear para prever qual é o lambda mais amplificado. Ok? Então, isso é algo que a gente pode estudar, tanto com o experimento material quanto com o experimento computacional, né? E a gente pode identificar a formação dessas instabilidades. E elas são as primeiras, esse lambda aqui é o lambda máximo,
São as primeiras que vão aparecer, caracterizando, então, o processo de transição. Certamente, o cenário de transição numa camada limite com efeito de curvatura é diferente do cenário de transição numa placa plana. Lá, começa com as ondas TS. Aqui, começa com os toroides não os toroides, mas esses rolos de vorticidade do tipo Gortler, né, conhecido como instabilidade de Gortler. Ok, pessoal? Bom, aqui nós temos uma simulação interessante, que é um problema industrial, né? Observem, o que nós temos aqui é um cilindro, então tem aí a presença das instabilidades devido a efeitos de curvatura, porém não tem um cilindro interno, é um cilindro único. Então isso não pode ser chamado de instabilidade do tipo Taylor-Couette, porque não tem o cilindro interno para caracterizar, né, o escoamento de Taylor-Couette. Mas tem estabilidades similares. Então, a gente chama aí nesse livro, apesar que isso às vezes é questionado, né, mas a gente achou consistente denominar isso como instabilidade de Taylor-Gortler. É uma mistura de Taylor com Gortler. E aqui um problema industrial. Isso aqui é a simulação computacional de um ciclone. Então, tem aqui um rápido trecho cilíndrico e depois cônico. Né? Um trecho cônico. E o fluido é injetado aqui na tangente e ele percorre todo o movimento dele no interior do ciclone com fortes efeitos de rotação. E aparecem, então, instabilidades do tipo, né, que aparece aqui no cilindro, que é o que nós denominamos de uma instabilidade de Taylor-Gortler. Ok? Então, isso aqui é um problema interessante, porque isso afeta sobremaneira o processo de separação das partículas. Né? Dependendo do tamanho das partículas, essas instabilidades vão ajudar. Elas vão colar as partículas na parede para precipitar. E aí você separar, né, as partículas do fluido em si. Mas, dependendo do tamanho das partículas, pode atrapalhar. Mas pode reduzir a eficiência do ciclone. Então, a evidenciação dessas instabilidades no ciclone é algo importante do ponto de vista de uma aplicação industrial. Né? A análise da eficiência do ciclone. Ok? Bom, esse resultado aqui foi essencialmente a primeira simulação tridimensional usando a modelagem, a metodologia LESS, a simulação das grandes estruturas, aqui no nosso laboratório. Isso aconteceu já há uns quase 20 anos atrás. Bom, pessoal, então, com isso, a gente esgota aí a classificação dos escoamentos que transicionam naquilo que a gente chama dos grupos de escoamentos canônicos. Tá? Então, nós vimos aí, essencialmente, 5 grupos de escoamentos. Cisalhantes livres, camada limite, Heilig-Bernard, Taylor-Couette e Gortler, né? Eventualmente Gortler-Taylor. Agora, nós vamos comentar rapidamente sobre os chamados escoamentos complexos. Essa palavra complexa não deve ser associada à questão da complexidade, mas à questão da natureza da transição. A natureza da transição nos escoamentos complexos não é nenhum nem outro, pode ser a combinação de 2 ou mais tipos de escoamentos canônicos. Tá? Então, essa é a ideia aí de estudar os escoamentos ditos complexos, que é o que acontece em aplicações tecnológicas, né? Que são os escoamentos onde nós não vamos ter camada limite pura, não vamos ter escoamento cisalhante puro, você pode ter jato colidindo contra a parede, você pode ter um jato com escoamento transversal a ele, né? Ou seja, é um escoamento que não é canônico. Então, a gente chama isso de escoamento complexo. Ok? Então, do ponto de vista de transição, do que foi apresentado, a gente pode encontrar no escoamento complexo traços dos escoamentos precedentes.
Este é um benchmark, é uma geometria muito utilizada pela comunidade mundial para estudar um escoamento complexo, que é uma expansão brusca. Você tem uma placa plana superior, uma placa plana inferior, só que com uma expansão. Tem um canal de entrada com uma altura Hzinho, e aqui a expansão com uma altura H maiúsculo. Então, o que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar uma camada limite superior, uma camada limite inferior, a inferior descola nesse ponto. Essa é a primeira característica dessa geometria, porque se nós formos estudar um escoamento sobre um cilindro, nós não sabemos onde que está o ponto de descolamento. Tá? Ele pode estar aqui, na verdade ele vai estar oscilando. Ele vai estar bailando aí ao longo da simulação, ao longo do experimento. Mas, numa geometria como essa, o ponto de descolamento é fixo. Tá? Ele é rigorosamente fixo. Vai descolar ali. Não depende das perturbações que você está injetando, não depende do número de Reynolds, ele sempre vai descolar nesse ponto. Bom, então, se essa camada limite transicionou, eu já tenho ondas TS aqui, olha. Ondas TS. Como descola nesse ponto, vai formar aqui uma recirculação. Se tem uma recirculação, se nós olhamos o campo médio de velocidade, nós vamos encontrar algo assim, ó. Ok? Nós vamos encontrar algo assim. Fluido que desloca para trás, fluido que desloca no sentido positivo. Aqui está, então, uma região de inflexionalidade. Se tem inflexionalidade, então nós vamos ter Kelvin-Helmholtz. Vamos ter emparelhamento entre elas. Porém, agora, isso aqui forma, então, uma camada cisariante, mas não é livre. Ela está sob o efeito das paredes. É tanto que ela se encurva na direção da parede inferior, né, devido ao gradiente de pressão, ao campo de pressão, que vai transportar essas instabilidades para colidir contra a parede. E, estatisticamente, nós vamos encontrar aqui um ponto, né, que vai caracterizar o comprimento de recolamento da camada limite. Então, observe, nós temos ondas TS, temos instabilidade, temos grampos de cabelo, todo tipo de instabilidade de camada limite, que vão contaminar, ou que vão se misturar com as Kelvin-Helmholtz. Então, essas Kelvin-Helmholtz que se formam aqui já não é mais do tipo cisariante livre. É algo que traz já a influência de uma camada limite precedente. Essas instabilidades vão colidir contra a parede, né, ou seja, não são mais livres, e elas serão transportadas para fora, ao mesmo tempo que se forma aqui uma camada limite a partir do ponto de recolamento. Então, nós temos aqui camada limite sendo influenciada por presença de Kelvin-Helmholtz. Isto é o que nós chamamos, então, de um escoamento complexo. Ok, pessoal? Entenderam a ideia do que é um escoamento complexo? Eventualmente, você pode ainda, olha, isso é o que deve acontecer na maior parte das aplicações industriais, impõe aqui um fluxo térmico. Né? E aí vão aparecer instabilidades do tipo por efeitos gravitacionais. Não serão exatamente células de Rayleigh-Bernard, mas vão aparecer instabilidades associadas à convecção térmica, convecção térmica. Então, aqui nós teremos convecção mista. Temos convecção forçada e temos convecção natural. É outro motivo de chamar isso de um escoamento complexo. Ok? Dúvida, pergunta? Beleza. Essa geometria, pessoal, é uma geometria bastante utilizada, então, como eu já comentei, para a gente testar metodologias. Então, por volta de 1990, já tem um bom tempo, eu estava desenvolvendo o meu doutorado e nós utilizamos essa geometria para fazer o primeiro teste que foi realizado utilizando LES em um escoamento complexo. LES, pessoal, a gente vai ver ainda, né?
Large Edge Simulation. Alguns de vocês já devem conhecer, né, que estão mais habituados com modelagens aí da turbulência. Então, foi a primeira simulação dessa natureza aplicada a um escoamento complexo. O que se esperava, veja bem, ninguém tinha ainda publicado, não tinha conhecimento ainda da existência de estabilidade de Kelvin-Helmholtz nessa geometria. Mas o que a gente esperava é que deveria ter, porque a gente tinha, em média, inflexionalidade. Então, tem que ter Kelvin-Helmholtz. A tarefa era fazer a simulação, a modelagem e a simulação de todas essas instabilidades simultaneamente, utilizando uma metodologia nova, tá? Então, foi realmente a primeira LES aplicada a um escoamento complexo durante o nosso doutoramento. Aqui, nós mostramos, inclusive, os primeiros resultados que foram obtidos naquela época. Né? Essa aqui é uma simulação bidimensional. E aí nós observamos aqui, olha, a presença das Kelvin-Helmholtz. Aqui tem, inclusive, um emparelhamento. Aqui um outro emparelhamento. E a colisão na parede, né? Como era previsto. Tá lá, ó, claramente elas colidem na parede. O que nós usamos aqui para visualizar? Bom, um escalar passivo, né? Um campo de temperatura passivo. Depois a gente colocou um campo de temperatura ativo, analisando o efeito de estratificação estável sobre essas instabilidades. Né? Então, está aí. E aqui, conforme a gente muda a relação de altura do degrau para a altura total, então essas instabilidades vão ficando mais confinadas à parede. Observa aqui que elas vão colidir contra a parede, né? E aqui apareceu algo que nos deu muita dor de cabeça na época, que foi a presença de instabilidades numa placa plana. Então, nós ficamos por muito tempo procurando entender por que a camada limite tinha descolado nesse ponto, formando essas instabilidades. Observem que descolamento de camada limite está associado a gradiente adverso de pressão. E aqui nós temos um gradiente adverso de pressão devido à expansão. Tem um escoamento que é a montante, que a gente não representou aqui, e de repente a expansão. Portanto, tem um campo de pressão que caracteriza um gradiente adverso de pressão atuando sobre o escoamento na parede superior. Então, é um escoamento confinado, onde tem gradiente adverso de pressão numa placa plana. Por isso, descolou. Mas isso foi preciso um bom tempo para a gente entender, né, devido à nossa imaturidade da época. Aqui, a gente mostra como é interessante o processo. O pessoal tinha visualizado, através de fumaça, em túneis de vento, né, material, eles tinham visualizado e até chegaram a publicar a existência do que se chamava aqui de bursting, assim, uma explosão, uma explosão como se fosse um tornado que aparecia na camada limite, na placa inferior. E a gente veio a entender isso através das simulações, porque, na verdade, o que acontece aqui, olha, é o movimento de duas estruturas turbilionares contra-rotativas. Essa gira nesse sentido, essa gira nesse sentido. Forma um cogumelo e tende a viajar nesse sentido, só que com forte efeito de transporte advectivo nessa direção. Então, ela vai, está vendo que aquela está inclinada nesse sentido, aquela já está inclinada na vertical, e aquela já está inclinada no sentido contrário, devido ao processo advectivo. Então, a gente conseguiu explicar por que daquelas explosões que eles observavam no túnel de vento e que, bom, eles davam explicações que não correspondiam à realidade, tá? Observa aqui um emparelhamento bem interessante na placa superior. Esse é um escoamento complexo, pessoal. E aqui, para mostrar a tridimensionalidade, nesse escoamento aqui, ó, se a gente olha, nós vamos encontrar aqui a presença, quando a gente faz a simulação tridimensional, está detalhado aí no livro. Aqui eu não coloquei para não ficar muito longa a apresentação, mas aqui, ó, você tem uma Kelvin-Helmholtz, uma outra Kelvin-Helmholtz. Você coloca uma na sequência da outra, e você observa na direção transversal, então nós vamos ter a presença de filamentos contra-rotativos. Esse gira assim, e assim por diante. É o sentido de rotação que está na seta aqui, não o movimento, tá? Então, nós fizemos um corte
nessa região aqui, ó, colocamos um plano e visualizamos o campo de velocidade, que é o que a gente pode ver aqui, ó. Tá? Evidenciando, então, a presença de filamentos contrarrotativos. Está girando assim, aqui está girando assim, assim, né? Então, são os filamentos contrarrotativos longitudinais que apareceram, que a gente viu lá na transição de camada de mistura. Então, isso é uma camada de mistura, porém confinada e contaminada com instabilidade do tipo camada limite. Por isso, a gente não fala de um escoamento cisalhante livre. É um escoamento cisalhante, porém confinado, sob efeitos das paredes e sob efeito de outras instabilidades. Isso é um escoamento complexo. Bom, pessoal, aqui é só uma figura para lembrar a vocês que lá no final desse capítulo tem também algumas páginas lá dedicadas a uma comparação entre turbulência e caos, né? Vocês podem dar uma olhada lá, e a gente usou, inclusive, aí uma experiência de Rayleigh e Bernard para estudar aí essa questão de turbulência e caos. Aqui nós não temos turbulência, mas temos caos. Né? Aqui também não temos turbulência, mas temos caos. Por que temos caos? Porque se você alterar levemente a perturbação injetada na condição inicial, você vai observar outras frequências, né, e outras amplitudes. Então, isso aqui é a questão caótica. Já nessa condição aqui, ó, com uma relação de Rayleigh sobre o Rayleigh crítico de 37, nós já observamos aqui um espectro largo em frequência. Então, isso é caótico, mas já é turbulento. As anteriores são caóticas, mas não são ainda, não é ainda um escoamento turbulento. Então, a gente faz esse tipo de comentário lá no final desse capítulo, tá? Para encerrá-lo. E aí eu vou pedir para vocês aprofundar a leitura lá no final do capítulo. Ok, pessoal?